Você está demitido porque é velho demais. A frase caiu como um soco no estômago e por um segundo o som do escritório pareceu sumir. Só ficou o zumbido do ar-condicionado e as risadas abafadas de quem não conseguia disfarçar o prazer da cena. Ele respirou fundo, enrijeceu a postura e tentou manter a voz firme, mas o sangue corria quente e as mãos, mesmo treinadas pelos anos, tremiam. Repita. Está demitido, Augusto. A empresa precisa de gente com ritmo, visão moderna. Você ficou para trás. O patrão girou a cadeira, cruzou as pernas e sustentou o olhar, como quem aprecia um espetáculo. Ao redor, telas exibiam gráficos coloridos subindo e descendo, enquanto alguém erguia o celular por baixo da mesa. Só um segundo, só um clique, só para lembrar daquele momento. A vergonha já começara a se espalhar pelo corredor antes mesmo da porta ser fechada. Depois de 30 anos? Augusto perguntou num fio de voz. Há 30 anos que a gente honra com um pacote de desligamento. Assine e leve sua experiência para outro lugar. A empresa muda, Augusto. Você não. Um estalo seco. O envelope branco pousou na mesa como sentença. Ele não olhou para o papel. Olhou para as mãos. Mãos com calos antigos de quem começou arquivando caixas, depois aprendeu processos, depois inventou atalhos, depois salvou entregas atrasadas. Mãos que seguraram o peso de prazos que nenhum estagiário suportaria sem desabar. Mãos que naquele instante não sabiam onde pousar. No bolso, no envelope, no coração. Pelo menos me diga a verdade, disse. Não é desempenho, é idade. O patrão sorriu com a boca, mas os olhos estavam frios. O mercado é jovem. A vida é corrida. A gente precisa de quem acelere. O senhor desacelera. Lá fora, a equipe fingia trabalhar, mas as orelhas se inclinavam como antenas. Alguém soltou um pigarro que virou risinho. Outro sussurro falou que o sistema novo era desnecessário. Não sabe usar IA, é dinossauro. A pele de Augusto ardeu. Ele ensaiou uma resposta seca, uma frase de efeito, um golpe de honra. Nada saiu. Só o silêncio feito faca cortando a garganta e o orgulho tentando ficar de pé. Se o senhor já terminou, disse o patrão, a Ana do RH vai conduzi-lo. Eu termino, respondeu Augusto endireitando o corpo, mas não com o que você pensa. Ele recolheu o olhar, guardou o envelope sem abrir, tocou a maçaneta e puxou a porta. O corredor inteiro se alinhou num teatro mal ensaiado. Um estagiário mordeu a unha, 2 analistas trocaram mensagens rindo e o coordenador de projetos fingiu uma ligação urgente só para não cruzar os olhos. Ninguém ousou dizer força. Ninguém. A humilhação tinha plateia e aplausos silenciosos. Seu crachá, por favor, disse a analista de RH, estendendo a mão. Augusto soltou a correia com um estalo metálico. O crachá pareceu mais pesado do que nunca, como se reunisse todos os turnos extras, os sábados, as madrugadas de relatório. Assine aqui e aqui, ele assinou. A caneta arranhou o papel com uma pressa desconfortável. No final, a analista sorriu mecânica. Desejamos sucesso. Desejem caráter, ele respondeu baixo. A analista fingiu não ouvir. No elevador, o espelho devolveu um rosto cansado, mas erguido. Rugas que não pediam desculpas por existir. Cabelos grisalhos que já viram contratos ruírem e renascerem. Olhos que aprenderam a medir pessoas sem planilha. Atrás dele, 2 colegas entraram apressados e cortaram a conversa quando o viram. Foi agora? Sussurrou um. Foi, sussurrou o outro. Disseram que ele não acompanha. O elevador apitou no térreo. Augusto saiu. Sentiu o ar da rua bater no rosto. E por um segundo, o mundo pareceu vasto demais. Sem crachá, sem sala, sem motivo para o café das 9. O portão da empresa se fechou atrás dele com o mesmo som de todas as manhãs. Mas agora era diferente. Definitivo. As solas do sapato, gastas, arranharam a calçada, como se procurassem um novo ritmo. E aí, seu Augusto? Perguntou o segurança sem saber. Nada que um bom silêncio não resolva,
respondeu, com um aceno curto. No ponto de ônibus em frente, 2 jovens riam de um vídeo. Um deles comentou alto demais. Tiozinho triste, hein? Fala baixo, o outro riu. Ou ele chora. Augusto respirou, engoliu, não respondeu. O ônibus chegou, abriu as portas com um suspiro e na janela o reflexo do prédio brilhou como um troféu longe demais. Ele não entrou. Caminhou. Passou em frente à padaria, onde a vitrine mostrava sonhos polvilhados de açúcar. Lembrou que prometera levar um para a neta no sábado. Promessas simples viram âncoras quando o mar fica bravo, pensou. Continuou caminhando. Em casa, a campainha mal tocou e a esposa abriu com um sorriso cansado, daqueles que sabem amar sem alarde. Chegou cedo. Cheguei. Quer café? Quero. Ele sentou à mesa e sentiu o cheiro forte. O relógio da parede fazia um tic-tac impiedoso, lembrando que tempo não volta, mas empurra. A esposa colocou a xícara, sentou à frente, segurou a mão dele. Falaram da sua idade? Falaram de velocidade. E você? Saí devagar para não tropeçar no orgulho. Ela sorriu de leve, mas os olhos brilharam. Você não é o seu crachá, Augusto. Eu sei, mas o mundo esquece. O celular vibrou. Mensagens antigas. Parabéns pela entrega. Só você para resolver. Tudo de antes. De agora, nada. Como se tivesse virado invisível. Ele abriu a gaveta, tirou um caderno de capas gastas e, com a mesma letra firme que usou para treinar novatos, escreveu: O que eu ainda sei. A caneta correu quase sozinha. Processos, mapas, erros que ninguém percebe, gargalos escondidos, atalhos que não estão nos manuais. Em poucas linhas, um mundo. Em cada palavra, uma vida inteira de chão. Vai procurar advogado? Perguntou a esposa. Posso. Mas não hoje. Hoje eu respiro. O telefone fixo tocou. Raro. Do outro lado, a voz do filho. Pai, fiquei sabendo. Já? As coisas correm. Está tudo bem? Está. Só dói onde a gente finge que não dói. Vem jantar aqui amanhã. A Júlia perguntou de você. Leva um sonho para ela. Dos polvilhados. Ela vai gostar. Ele desligou e ficou olhando para a parede, onde a sombra da janela desenhava um quadrado de luz. Luz que muda de lugar, mas não deixa de ser luz. O coração começou a desacelerar. A vergonha ainda batia, mas estranhamente, pulso a pulso, perdia força. O primeiro pensamento amargo deu lugar a outro, mais antigo. O que se constrói devagar, ninguém rouba. Ele repetiu isso algumas vezes, como quem calibra a alma. No final da tarde, saiu de novo. Precisava andar para que a cabeça não ficasse parada. Passou em frente a uma loja fechando as portas, ouviu o comerciante resmungar sobre fornecedores, prazos, juros. Mais adiante, uma papelaria vazia. A dona calculava na calculadora de mesa, mordendo o lábio. Augusto parou. Observou o tablado de canetas e cadernos e, sem querer, mediu com os olhos o fluxo, o desperdício, a vitrine mal usada. O velho hábito de ver processos invisíveis voltou a cutucar. O senhor precisa de ajuda? Perguntou a dona, num reflexo educado. Só olhando. Se quiser, amanhã tem promoção. O que você mais vende? Caderneta barata. O resto, encalha. A vitrine empurra o cliente para o barato. Se mudar a ordem, gira o estoque parado. Ela o encarou surpresa. O senhor é do ramo? Sou do tempo. Ele sorriu e seguiu. Na praça, adolescentes treinavam truques de skate. A cada queda, uma risada debochada. A cada acerto, um grito de vitória. Augusto sentou num banco, fechou os olhos por um instante e deixou que o som da praça lavasse a cabeça. Lembrou do primeiro dia na empresa, quando só tinha um terno barato e um desejo grande de não decepcionar. Lembrou de quando desenhou na unha um fluxo novo que economizou semanas de trabalho e foi tratado como mágica. Lembrou, acima de tudo, de quantas vezes disseram não vai dar e deu. Por que agora seria diferente? O céu começou a mudar de cor. Ele levantou, voltou para casa, acendeu a luz da sala e, de novo, abriu o caderno. Escreveu no topo: plano.
A palavra ficou grande, centrada, como se pedisse respeito. Embaixo, outras. Contato antigo. Fornecedor esquecido. Mapa de desperdício. Treinamento prático. Ideias velhas que ainda funcionam. Ideias novas que ele não tinha tido tempo de testar. Um pequeno arsenal. O celular vibrou outra vez. Um número desconhecido. Alô? Augusto? Aqui é o Renato. Lembra de mim? A memória puxou uma gaveta. Lembrou. Um rapaz quieto que ele treinou anos atrás. Agora, pelo que ouviu por alto, tocava uma pequena empresa de suprimentos. Lembro. Fiquei sabendo do que fizeram com você. Senti raiva. Não gaste com raiva. Então gaste comigo. Preciso de ajuda. Estou perdendo clientes e não sei onde está o furo. Ninguém enxerga. O senhor enxerga. Augusto olhou para a mesa. O caderno aberto, a xícara vazia, a caneta pedindo mais uma linha. Sentiu a coluna se ajeitar sozinha, como quem se prepara para levantar peso conhecido. Amanhã às 8. Sem glamour, sem promessa, só trabalho. Perfeito. Eu preparo os relatórios. Não precisa. Prepare a verdade. Desligou, ficou em pé no meio da sala e percebeu que o ar parecia mais leve. Não era vitória, era começo. A humilhação ainda estava ali, mas agora tinha companhia, um fio de caminho. Foi até a cozinha, beijou a esposa na testa. Amanhã cedo. Trabalho? Trabalho. Vai dar certo. Eu não sei, mas vou colocar tudo o que sei na mesa. À noite deitou e escutou a casa fazer os barulhos de sempre. A madeira que estala, o vento na janela, a geladeira que suspira. O sono veio aos poucos, e antes de apagar, ele viu a cena do escritório mais uma vez. A cadeira girando, o sorriso frio, as risadinhas no corredor. A lembrança doeu. E ainda assim, em cima dela, algo novo se ergueu, simples e teimoso como um tijolo bem posto. No dia seguinte, às 7h50, Augusto já estava em frente ao galpão da empresa de Renato, uma fachada humilde com letras desbotadas, o portão meio emperrado, a recepção com fichas empilhadas, o relógio de ponto que atrasava 2 minutos. Ele sorriu de canto, como quem encontra antigos fantasmas e decide chamá-los pelo nome. "Bom dia, seu Augusto", disse Renato surgindo com pressa. "O senhor acha que consegue achar o problema? Eu não acho nada. Eu meço. E o que se mede, se conserta." Augusto passou o caderno para a outra mão, respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro, porque a porta que se fechou ontem, às vezes empurra a gente para a certa. E do lado de dentro já havia gente esperando por respostas que só um velho demais sabia dar. Quem riu ontem não faz ideia do que está prestes a começar. A porta de casa rangeu quando ele entrou. Não era só o som da madeira cansada, era o eco da vergonha que vinha junto com cada passo. Augusto respirou fundo, pendurou o paletó no mesmo cabide de sempre, mas parecia que a roupa já não tinha dono. A esposa, que esperava na cozinha, percebeu sem precisar de palavras. Algo havia se quebrado. "Você chegou cedo", ela comentou, tentando não soar preocupada. "Cheguei cedo demais para quem devia estar ocupado." Ela parou de mexer a panela. Os olhos dela, cansados mas atentos, procuravam nos dele uma resposta. Ele puxou a cadeira, sentou devagar e apoiou os cotovelos na mesa. O silêncio pesava. "Foi a idade, não foi?" Ela perguntou com a voz embargada. "Foi. Eles não disseram assim, mas disseram." A colher caiu no chão, e o som ecoou alto demais para uma cozinha pequena. Ela não chorou, não gritou, apenas encostou a mão na dele. Era como se aquele gesto fosse a última muralha contra o mundo. Naquela noite, Augusto quase não conseguiu comer. O prato estava cheio, mas cada garfada parecia areia na boca. No relógio da parede, os ponteiros se arrastavam como se zombassem dele. A televisão ligada na sala mostrava um programa qualquer, com risadas enlatadas, enquanto ele só conseguia ouvir a frase que martelava: "Você está velho demais." Quando foi deitar, o corpo pediu sono, mas a mente não permitiu. No escuro,
Os pensamentos vinham como agulhas. Será que eu sou mesmo inútil? Será que tudo o que fiz virou pó? Como vou encarar os vizinhos? O que vou dizer à minha filha? Virava para um lado, para o outro. A esposa, ao lado, fingia dormir para não aumentar o peso dele, mas o peito dela subia e descia num ritmo irregular, denunciando a angústia que também carregava. Na manhã seguinte, o barulho do portão se abrindo trouxe de volta à realidade. O filho mais novo entrou com a mochila da escola e parou na porta confuso. Pai, por que você não foi trabalhar? Porque agora eu trabalho em casa. Augusto respondeu sem pensar, tentando aliviar. Mas você sempre disse que só fica em casa quem se aposenta. Então, é quase isso. O menino largou a mochila e correu para o quarto. Augusto ficou com a sensação de ter falhado em tudo. No trabalho, na casa, na imagem que sempre quis ser de referência. Ao sair para comprar pão, foi recebido por olhares que ardiam mais que o sol. O padeiro curioso perguntou: "Folga hoje, seu Augusto?" "Folga?" Ele respondeu com a voz seca. No caminho de volta, duas vizinhas cochichavam perto do portão. As palavras não eram claras, mas os risos eram. A cada passo, parecia que o bairro inteiro já sabia. O homem que sempre saía de gravata às 7 da manhã, agora carregava um saco de pão sem pressa. Os olhos pesavam mais que os ombros. Em casa, a filha mais velha ligou de surpresa. "Pai, tá tudo bem?" Ele tentou disfarçar. "Tá, só um contratempo. Eu vi comentários no grupo. Falaram que te mandaram embora. Falaram antes de eu poder contar. Não liga, pai, você vale mais que essa empresa." "Vale? O mercado não pensa assim." Ela silenciou do outro lado da linha. E naquele silêncio, Augusto sentiu a dor de ser um peso para os filhos, quando sempre sonhou em ser o orgulho. Os dias seguintes foram longos. Ele levantava cedo, por hábito, mas não tinha para onde ir. Arrumava a cama, ajeitava o café e depois ficava sentado olhando pela janela, vendo os outros irem trabalhar. Os carros passavam apressados, as pessoas com fones de ouvido e pastas nas mãos. E ele, preso numa rotina vazia. A esposa tentava animar. "Descansa um pouco, Augusto. Você nunca descansou. Descanso é prêmio. Isso aqui é castigo." À noite, no jantar, a comida parecia sempre pouca, mesmo quando era suficiente. Porque o sabor não era de arroz ou feijão, era de incerteza. A cada conta na mesa, um corte. A cada boleto, um peso. Ele sabia que a reserva que tinha não duraria muito. Uma tarde, ao sair para caminhar, encontrou dois ex-colegas de trabalho na praça. Eles se entreolharam e cumprimentaram sem firmeza. "E aí, Augusto, tá aproveitando a aposentadoria?" Um deles soltou com ironia mal disfarçada. Algo assim." "Pois é, né? O mercado tá puxado. Só sobrevive quem se atualiza." Riram e seguiram. Augusto ficou parado, sentindo o chão ceder. Não eram só palavras, eram punhais. O tipo de comentário que arranca mais do que orgulho. Arranca a fé de continuar. Ele voltou para casa devagar. No caminho, parou num banco de praça e deixou a cabeça cair para trás. O céu estava limpo, azul, indiferente ao drama dos homens. E, olhando aquele vazio, ele pensou: será que minha vida acabou aqui? Naquela noite, enquanto arrumava o quarto, a esposa encontrou o caderno dele em cima da mesa. Folheou algumas páginas e viu as anotações que ele começara a escrever. Processos, ideias, melhorias. Sentiu um nó na garganta. "Ah, você ainda tem muito aqui dentro", ela disse apontando para o caderno. "Mas ninguém quer ouvir." "Alguém vai querer. Você só precisa encontrar quem." Ela fechou o caderno, colocou nas mãos dele e apertou firme. Por um instante, os olhos dele voltaram a brilhar, como se lembrassem que, apesar do peso da rejeição, havia algo que nem a demissão podia roubar: a experiência. Na manhã seguinte, Augusto se olhou no espelho antes de sair para comprar jornal. As olheiras estavam mais fundas, mas os olhos ainda tinham fogo. No reflexo, ele murmurou: "Eles me jogaram fora, mas não acabaram comigo.
No fundo, ele sabia. A dor da rejeição era só o primeiro capítulo. O mundo ainda ia descobrir que o velho demais tinha mais futuro do que muitos jovens juntos. Os dias corriam lentos, como se o relógio tivesse perdido a pressa. Augusto já se acostumava com o silêncio incômodo de não ter para onde ir. Levantava cedo, passava café, lia jornais velhos. Mas cada página de notícias sobre novas startups ou jovens empresários milionários parecia empurrar mais fundo a ideia de que o mundo corria sem ele. Naquela terça-feira, porém, o telefone fixo tocou. Raro. O som ecoou pela sala como se fosse um chamado. Ele atendeu com a voz cansada. Alô, seu Augusto? É o Renato. O senhor lembra de mim? A memória puxou imagens antigas. Um rapaz magro, tímido, que ele havia treinado nos primeiros anos como gestor. Sempre aplicado, sempre disposto a aprender, mas inseguro. Augusto sorriu de canto. Lembro sim, Renato. Você era o que sempre anotava tudo. É, sou eu mesmo. Olha, eu fiquei sabendo do que aconteceu com o senhor. É uma injustiça. O mundo chama de mercado, meu rapaz. Então, esse mercado precisa de correção, e eu acho que só o senhor pode me ajudar. Augusto arqueou as sobrancelhas. Aquela frase trouxe de volta uma fagulha. O que está acontecendo? Minha empresa está afundando, seu Augusto. É pequena, de suprimentos para escritórios. Eu tentei inovar, contratar consultores. Nada deu certo. Estou prestes a fechar. Eu não sei onde estou errando, mas eu lembro. O senhor enxergava problemas onde ninguém via. O senhor sempre tinha uma saída. Augusto respirou fundo. A memória da demissão ainda doía, mas ouvir alguém pedir ajuda mexeu com ele. Renato, você sabe que eu não sou mais jovem. Justamente por isso eu quero o senhor. Quem tem pressa só corre. Eu preciso de quem saiba guiar. O silêncio se estendeu por alguns segundos. A esposa, que escutava da porta, olhou esperançosa. Amanhã, às 8, disse Augusto por fim. Eu vou até aí. Obrigado, seu Augusto. Eu não vou esquecer isso. Na manhã seguinte, ele acordou antes do sol. Vestiu a melhor camisa que ainda tinha passada. Pegou o caderno de anotações e caminhou até o ponto. Não era um terno caro. Não era um carro importado. Mas era o mesmo Augusto que, anos atrás, enfrentava relatórios impossíveis e saía vencedor. Quando chegou, viu o galpão de Renato. Fachada simples, letras desbotadas, um portão que rangia. Na recepção, papéis empilhados, computadores lentos, uma secretária distraída. Tudo gritava desorganização. Bom dia, seu Augusto. Renato veio correndo, um pouco ofegante. É uma honra ter o senhor aqui. Honra é poder ainda ser útil. Me mostre o problema. Ele passou pelos corredores e observou. O estoque estava mal distribuído, produtos caros escondidos atrás dos baratos, controles feitos em planilhas desatualizadas, funcionários sem direção, cada um tentando resolver do seu jeito. Era um caos silencioso. O senhor acha que dá para salvar? Perguntou Renato ansioso. Augusto sorriu de leve. Dá, mas vai doer. Nos dias seguintes, Augusto mergulhou no trabalho. Fez perguntas simples que deixaram os funcionários desconfortáveis. Por que esse material está aqui e não lá? Quem confere os pedidos? Quanto tempo vocês perdem procurando caixas? As respostas eram desencontradas. Ele anotava tudo em silêncio, enquanto a equipe o observava com desconfiança. Alguns cochichavam. Esse velho vai resolver o quê? Mais um que acha que sabe. Mas aos poucos os ajustes começaram a aparecer. Augusto reorganizou o estoque, ensinou técnicas de controle, cortou desperdícios invisíveis, coisas pequenas que, em uma semana, já mostravam resultado. Numa sexta-feira, a secretária comentou: Estranho, não estamos atrasando nenhum pedido esta semana. Estranho não, natural, respondeu Augusto. Quando se coloca ordem, o tempo rende. Renato não escondia a admiração. Como o senhor enxerga isso tudo? Experiência, meu rapaz. Cada erro aqui eu já vi em outro lugar. Só muda o endereço.
No domingo à noite, sentado com a esposa, Augusto comentou: "Eu me sinto vivo outra vez. Eu sei. Quando você chega, seus olhos brilham como antes. Eles achavam que eu estava velho demais, mas o que eles chamam de velho, eu chamo de aprendizado acumulado." Ela sorriu. "Então, prove isso para eles." Na segunda-feira seguinte, Renato trouxe os relatórios. "Seu Augusto, veja, nosso faturamento aumentou em 2 semanas. Pequeno, mas aumentou." Augusto olhou e assentiu. "Não comemore cedo. O caminho ainda é longo. O senhor acha que podemos crescer? Se pararmos de apagar incêndios e começarmos a construir, podemos sim." O brilho nos olhos de Renato lembrava o de um aprendiz diante do mestre. E dentro de Augusto, algo que estava adormecido começou a acordar. O gosto pela luta, a sede de provar que ainda tinha valor. Mas nem todos estavam felizes. Um ex-colega de Augusto, que agora trabalhava em parceria com o antigo patrão, soube da movimentação. Ao cruzar com Augusto num café, lançou o veneno. "Fiquei sabendo que você está jogando de empresário em empresa pequena. Estou ajudando onde me chamam. Pois saiba que isso não vai longe. Você devia aceitar a aposentadoria de vez." Augusto não respondeu, só sorriu e voltou para sua mesa. Mas por dentro jurou a si mesmo: eles ainda vão ver. Naquele mesmo dia, um dos fornecedores ligou, reclamando de atraso nos pagamentos. Augusto pediu para falar diretamente. "Quem é o responsável aí?" "Augusto." "Augusto? Pensei que já tivesse sido descartado do mercado." Descartaram. Mas ferro velho também tem preço." Do outro lado, silêncio. Depois, risos nervosos. "Você sempre teve resposta na ponta da língua. Vamos ver se tem solução também." Augusto desligou e voltou ao caderno. Escreveu 3 palavras: plano de guerra. Ele sabia. Aquilo era só o começo. No fim daquela semana, a pequena empresa já respirava de outro jeito. Funcionários comentavam, meio incrédulos: "Não estamos mais perdendo clientes." Ele arrumou o estoque como se fosse mágica. Será que esse velho tem mesmo esse poder? Augusto não queria poder. Queria apenas dignidade. Mas no fundo, ele sabia: dignidade só vem quando você mostra o valor que tentaram apagar. E o que ninguém ainda sabia era que aquela fagulha, acesa num galpão esquecido, seria o estopim de uma virada que mudaria tudo. Naquela manhã, o galpão parecia o mesmo de sempre. Paredes descascadas, barulho de empilhadeira, cheiro de pó de papel. Mas havia algo diferente no ar. Os funcionários chegavam mais cedo. Olhavam de canto para o velho, que já estava sentado, de caderno aberto e caneta na mão. Augusto não precisava gritar nem impor autoridade. Ele apenas observava. E, ao observar, encontrava o que ninguém via. "Renato, vem cá", chamou. "O que foi, seu Augusto? Quantos pedidos perdemos no último mês por falha de entrega?" "Uns 10. Foram 32. Eu contei." Renato arregalou os olhos. "Mas como o senhor sabe?" "As notas jogadas no fundo da gaveta. Os clientes que não retornaram. As caixas sem destino no depósito. Você só olha o que está registrado. Eu olho o que está esquecido." Renato ficou em silêncio. A equipe, que ouvia de longe, trocou olhares desconfiados. Alguns começaram a pensar: será que esse velho não é só teimoso? Será que ele realmente enxerga o que ninguém vê? Naquele dia, Augusto reuniu todos em volta de uma mesa improvisada. "Eu não vim aqui para substituir ninguém. Mas se vocês quiserem continuar recebendo salário, precisamos mudar já." Ninguém respondeu. O silêncio era pesado. Então, ele puxou um pedido atrasado, amassado no canto da mesa. "Esse cliente encomendou 5 caixas de resmas. Está esperando há 3 semanas. Alguém sabe por quê?" Um funcionário coçou a cabeça, outro desviou o olhar. Ninguém tinha resposta. "Pois eu sei. O produto estava no estoque, mas foi empilhado atrás de itens sem saída. Vocês trabalham sem fluxo. Quem não tem fluxo, afoga." As palavras foram duras, mas precisas. Ele pegou um marcador e começou a desenhar no quadro.
Setas, etapas, responsabilidades. Em poucos minutos, um novo mapa estava traçado. Se vocês seguirem isso, nenhum pedido vai atrasar. É simples, mas exige disciplina. Na semana seguinte, os resultados apareceram. O telefone da recepção tocava menos para reclamações e mais para novos pedidos. A secretária, surpresa, comentou: "Estranho. Ninguém ligou para reclamar hoje." Augusto sorriu. "Isso não é estranho. Isso é normalidade chegando." Renato andava pelo galpão com os olhos brilhando. "Seu Augusto, eu não sei como agradecer." "Não agradeça. Só trabalhe." Mas, por dentro, Augusto sentia o coração acelerar. Pela primeira vez desde a demissão, ele experimentava a sensação de vitória. Pequena, discreta, mas vitória. Um dia, no fim da tarde, Renato trouxe um visitante, um cliente antigo que estava prestes a romper contrato. "Seu Augusto, este é o senhor Elias. Ele quer entender por que deve continuar conosco." Elias cruzou os braços, desconfiado. "Me convençam. Estou cansado de promessas." Augusto respirou fundo. Não havia apresentações sofisticadas, nem gráficos digitais. Apenas um quadro branco e sua caneta. "Senhor Elias, eu não vou lhe prometer nada. Eu vou mostrar." Ele pegou uma caixa do estoque, tirou as anotações e disse: "O atraso do seu último pedido não foi falta de produto. Foi falta de processo. Eu já corrigi isso. Hoje, se o senhor pedir 10 caixas agora, eu sei exatamente onde estão, quanto tempo demora e quem vai entregar." Ele fez as contas na frente de todos, conferiu o estoque, mostrou os números. Elias, que chegou com o senho franzido, relaxou aos poucos. "Você fala com convicção." "Eu falo com experiência. Quem já errou tanto, aprende a não repetir." No final da reunião, Elias apertou a mão de Renato. "Dou mais uma chance. Se funcionar, renovo o contrato." Quando o cliente saiu, Renato quase não acreditava. "O senhor não tem ideia do que fez. Esse contrato é o que mantém a empresa respirando." "Então trate de não respirar só com esse. Expanda os pulmões." A notícia correu rápido. No dia seguinte, um dos antigos colegas de Augusto, que ainda trabalhava na empresa de onde ele foi demitido, o encontrou na rua. "Ora, ora. Ouvi dizer que você está jogando de consultor." "Não estou jogando. Estou trabalhando. Mas em empresa pequena? Isso não é rebaixamento?" Augusto sorriu de canto. "É treino. E treino sempre prepara para o jogo grande." O colega riu com desprezo e foi embora. Mas aquela frase ficou ecoando. Quem riu não sabia. Mas Augusto já começava a se sentir de novo no tabuleiro. As mudanças continuaram. Augusto implantou um sistema de revisões semanais, organizou planilhas, treinou funcionários para identificar erros antes que se tornassem desastres. Em pouco mais de um mês, a pequena empresa não só parou de perder clientes, como ganhou novos. Na segunda-feira de fechamento, Renato entrou correndo na sala com o relatório. "Seu Augusto, veja isso! Crescemos 20% este mês." "Bom, mas não se iluda. Crescer rápido é fácil. O difícil é crescer com estrutura." Renato sorriu, mas guardou as palavras. Ele sabia. Aquele homem não falava para impressionar. Falava para preparar. Naquela noite, Augusto voltou para casa mais leve. Sentou-se na varanda, caderno no colo, e escreveu uma frase. "Não é a idade que define, é a utilidade." Leu em voz alta e sorriu. Jogaram fora o que eles não entendiam. "Mas eu ainda tenho força." A esposa se aproximou, trazendo café. "Eu vejo isso nos seus olhos." "O quê?" "O brilho. Você está voltando." Ele respirou fundo, olhou para o céu estrelado e pensou: "Se eles acham que me enterraram, vão se surpreender. Porque eu só estava plantado." E naquele instante, pela primeira vez, Augusto percebeu. O que ele carregava não era peso do passado. Era arsenal para o futuro. As semanas seguintes foram de trabalho duro. O galpão, antes caótico, agora tinha ordem. Os pedidos saíam no prazo. Os clientes voltavam a confiar. Mas junto com os primeiros sinais de sucesso, também surgiram os olhares atravessados. Numa tarde chuvosa,
Augusto saiu mais cedo para resolver uma pendência com fornecedores. No café da esquina, ouviu o som inconfundível de gargalhadas atrás dele. Virou-se devagar e viu 3 ex-colegas de trabalho, todos ainda na empresa que o descartara. Um deles, o mais debochado, não perdeu tempo. Olha só, o veterano virou professor de empresa pequena. O tom era carregado de ironia. O mercado está mesmo desesperado, completou outro rindo. Chamaram quem já devia estar aposentado. Augusto ficou em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque aprendeu que silêncio, às vezes, é faca mais afiada que palavra. Ainda assim, por dentro, cada riso era uma pedra atirada contra o orgulho. Ei, Augusto, provocou o terceiro. Quando cansar de brincar de empresário, volta lá pedir um estágio. Quem sabe a gente arruma uma vaguinha de trainee. As risadas ecoaram pelo café, misturadas ao tilintar das xícaras. Augusto ergueu o olhar firme e disse: Vocês estão rindo agora, mas lembrem-se, árvore que parece seca pode dar fruto no tempo certo. O silêncio cortou por um segundo. Eles se entreolharam e voltaram a rir, mas o desconforto já estava plantado. De volta à pequena empresa, Renato o esperava ansioso. Seu Augusto, tive uma reunião com um fornecedor hoje cedo. Eles ficaram sabendo que o senhor está conosco e não gostaram. Não gostaram? Disseram que o senhor carrega fama de ultrapassado, que eu devia buscar sangue novo. Augusto respirou fundo. Isso não é crítica, é medo. Medo de quê? De que eu prove que a experiência vale mais que a juventude sem direção. Renato parecia dividido entre preocupação e confiança. Mas o senhor não se incomoda com o que falam? Incomodo, claro, mas já aprendi que a maior resposta é resultado. O tempo passou e os resultados continuaram chegando. Porém, quanto mais a pequena empresa crescia, mais o antigo patrão de Augusto se incomodava. Em uma reunião com investidores, ele comentou em tom jocoso: Imaginem só, aquele funcionário que demiti porque era velho demais, agora virou salvador de empresa falida. O mercado é cheio de comédias. As risadas se espalharam. Mas um dos investidores, curioso, perguntou: E se não for comédia? E se ele realmente estiver conseguindo virar o jogo? O patrão sorriu, mas os olhos endureceram. Se esse velho conseguir, eu engulo minha gravata. Enquanto isso, dentro do galpão, a resistência também crescia. Um dos supervisores mais jovens, incomodado com a presença de Augusto, passou a boicotá-lo. Escondia relatórios, atrasava entregas, deixava informações faltando, até que numa manhã, Augusto percebeu. Carlos, por que esse pedido não foi lançado no sistema? Ah, deve ter sido o erro da recepção. Recepção não mexe no sistema. Foi você. O silêncio denunciou. Carlos tentou se justificar. É que eu acho que o senhor complica demais. O mercado hoje é mais ágil, não precisa de tantas etapas. Ágil sem base cai mais rápido. Você acha que eu atrapalho? Acho que o senhor devia deixar a gente trabalhar do nosso jeito. A sala ficou pesada. Os outros funcionários observavam, esperando o desfecho. Augusto não ergueu a voz. Apenas se aproximou, pegou a planilha e mostrou as falhas. Está vendo essa linha? Esse erro custou 4 dias de atraso. Essa outra, 2 clientes perdidos. Não é complicação, Carlos. É prevenção. Você pode rir do meu jeito, mas o que eu faço evita que você chore depois. Carlos abaixou os olhos. A equipe, em silêncio, entendeu a lição. Apesar das críticas, havia algo que ninguém podia negar. A empresa respirava como nunca. Um cliente que antes já estava decidido a mudar de fornecedor voltou atrás e assinou um contrato maior. Renato quase não acreditava. Seu Augusto, eu nunca vi nada assim. Você nunca viu porque nunca te ensinaram a enxergar. Mas agora, não pare. Crescer traz inimigos, e os inimigos já estão batendo a porta. E de fato estavam. Na semana seguinte, o antigo patrão mandou recado através de um fornecedor. Diz para o Augusto que o lugar dele é em casa. Se continuar se metendo, vai ter guerra. Quando Renato contou, Augusto fechou o caderno devagar.
Guerra? Então que seja guerra. Mas eu não luto com armas, eu luto com trabalho. Renato hesitou. O senhor acha que consegue enfrentar? Eu não acho. Eu já enfrentei coisas piores. Naquela noite em casa, a esposa percebeu que ele estava pensativo. Estão tentando te derrubar de novo, não é? Estão. E você vai recuar? Não. Quem recua confirma o que eles pensam. Eu não sou o velho descartável que imaginaram. Ela segurou a mão dele e sorriu. Então mostre. Os dias seguintes foram de tensão. Fornecedores desconfiados. Clientes testando limites, boatos correndo soltos. Mas Augusto mantinha o mesmo ritmo. Observava, anotava, corrigia. Cada crítica virava combustível. Cada deboche virava prova de que estava no caminho certo. E mesmo com toda a resistência, a verdade começava a se impor. O velho demais estava pouco a pouco derrubando as barreiras que tentavam erguer contra ele. Mas o patrão ainda não havia mostrado todas as cartas. Nos bastidores, ele preparava um golpe para sufocar a pequena empresa de Renato. E Augusto sabia, a próxima batalha seria decisiva. A tensão crescia a cada dia. O antigo patrão mexia os fios por trás do mercado, tentando cortar fornecedores, atrasar entregas e até espalhar boatos de que a empresa de Renato não tinha futuro. Era como se uma sombra pairasse sobre o galpão. Naquela manhã, o clima estava pesado. Renato entrou na sala de Augusto com os olhos aflitos. Seu Augusto, perdemos 2 fornecedores. Disseram que não podem mais vender para nós. Mas eu sei que tem dedo dele nisso. Augusto folheou calmamente as anotações no caderno, como quem não se assusta fácil. Se ele fechou uma porta, nós abrimos outra. Mas onde? Estamos encurralados. Só parece encurralado quem olha para frente e esquece de olhar para os lados. Renato franziu a testa sem entender. Explique. O mercado tem camadas, meu rapaz. Ele mira nos grandes, mas se esquece dos pequenos. Fornecedores menores, locais, esquecidos. Eles estão famintos por chance. E nós vamos dar essa chance. Naquela mesma semana, Augusto visitou 3 armazéns simples, quase invisíveis no radar das grandes empresas. Conversou olho no olho com donos que nunca tinham recebido atenção. Explicou processos, mostrou cálculos, provou que poderia oferecer regularidade em troca de parceria. Um dos donos, cético, disse: "Ninguém olha para nós, seu Augusto." "Por que o senhor olharia?" "Porque sei o que é ser descartado. E quem já foi descartado valoriza a oportunidade." O homem ficou em silêncio, emocionado. Apertou a mão de Augusto com força. "Vamos fechar negócio." De volta ao galpão, Renato não acreditava. "O senhor conseguiu 3 novos fornecedores em uma semana. Não é milagre, é visão. Enquanto eles olham para cima, eu olho para baixo. O mercado é como um tabuleiro. Vence quem enxerga as peças que os outros ignoram." Os funcionários começaram a olhar para ele de outra forma. Já não viam apenas um velho insistente. Agora enxergavam alguém capaz de virar o jogo com ideias simples e ousadas. Mas Augusto não parou aí. Ele criou um plano ainda mais ousado. Reuniu a equipe no fim de uma sexta-feira. "Escutem, nosso diferencial não vai ser preço, vai ser confiança. Se prometermos 3 dias, entregaremos em 2. Se prometermos em 24 horas, faremos em 12. "Mas isso é impossível", exclamou Carlos, o supervisor que antes o enfrentara. "Impossível é continuar como estávamos. Nós vamos reorganizar turnos, otimizar rotas de entrega, antecipar pedidos. Vamos criar um padrão tão alto que o mercado vai se perguntar como uma empresa pequena consegue fazer o que as grandes não fazem." Renato arregalou os olhos. "Isso pode mudar tudo. Isso vai mudar tudo", disse Augusto, firme. O trabalho começou. Ele redesenhou os fluxos de transporte, negociou com motoristas independentes, criou um esquema de revisão dupla no estoque. Era cansativo, minucioso, exaustivo,
mas cada ajuste era um tijolo na construção de algo sólido. No primeiro mês de teste, o resultado foi espantoso. 90% dos pedidos entregues antes do prazo. Os clientes começaram a comentar. O boca a boca se espalhou. Empresas que nunca haviam ouvido falar do galpão de Renato agora ligavam, curiosas para testar o serviço. Um dia, no meio da correria, Renato entrou na sala com um sorriso incrédulo. Seu Augusto, acabamos de fechar contrato com uma rede de papelarias. Eles disseram que nunca viram entrega tão rápida. Bom, agora mantenha. Crescer é fácil. Difícil é sustentar o crescimento. A equipe comemorava, mas Augusto permanecia sereno. Por dentro sentia a chama reacender. Aquilo não era apenas salvar uma pequena empresa. Era provar, para si mesmo e para o mundo, que ainda tinha valor. Claro, as notícias chegaram ao antigo patrão. E em uma reunião com sua diretoria, ele explodiu. Como é que esse velho conseguiu? Eu o descartei. Ele devia estar esquecido. Um dos diretores tentou acalmar. Parece que ele encontrou brechas que não vimos. Brechas? O patrão gritou. Isso é um insulto. Ele não pode se levantar depois da humilhação que sofreu aqui. A fúria dele só aumentava. E com ela também crescia o medo de que Augusto se tornasse mais do que uma ameaça. Enquanto isso, dentro do galpão, Augusto preparava o próximo passo. Chamou Renato e mostrou um diagrama rabiscado no caderno. Veja isso. Se expandirmos para o digital, com uma plataforma simples de pedidos online, podemos dobrar nossa clientela em 6 meses. Mas isso custa caro. Custa caro não fazer. Hoje, quem não está no digital não existe. Renato hesitou, mas confiou. E juntos, montaram uma versão inicial da plataforma, simples, mas funcional. Em pouco tempo, novos clientes começaram a surgir. Pequenas papelarias, escolas, até empresas de médio porte. O nome da firma corria como segredo valioso. Eles entregam rápido, cumprem palavra e tem alguém experiente por trás. Naquela noite, Augusto chegou em casa exausto, mas com um brilho nos olhos que a esposa reconheceu. Você parece outro homem. Eu estou lembrando quem eu sempre fui. Eles acharam que eu era peso morto, mas eu só precisava de espaço para provar o contrário. Ele fechou o caderno, respirou fundo e disse baixinho. Agora, o jogo vai virar de verdade. O plano visionário estava em movimento. E enquanto os rivais ainda tentavam entender como combatê-lo, Augusto já tinha preparado a próxima jogada. O homem que fora chamado de velho demais, agora estava prestes a mostrar que sabedoria e visão, quando combinadas com disciplina, são armas que nenhum inimigo pode deter. O crescimento da pequena empresa foi rápido demais para passar despercebido. Em poucos meses, clientes que antes estavam presos à antiga companhia do patrão migravam em silêncio, atraídos pela disciplina e pelas entregas impecáveis que Augusto tinha implantado. E foi exatamente aí que a guerra começou. Numa manhã de segunda-feira, Renato entrou na sala apressado, rosto pálido. Seu Augusto, recebemos uma notificação. De quem? Do Sindicato dos Fornecedores. Estão alegando irregularidades na nossa operação. Augusto ergueu os olhos devagar, fechou o caderno e disse com calma. Isso não é sindicato. Isso é o dedo dele. Renato sabia de quem ele falava. O antigo patrão. Naquela semana, boatos começaram a se espalhar no mercado. Diziam que a empresa de Renato não pagava em dia, que usava produtos de segunda linha, que era arriscado fechar contrato. Alguns clientes até ligaram preocupados. Um deles foi direto. Se não esclarecerem isso, vamos suspender os pedidos. Augusto não piscou. Então vem aqui amanhã às 8. Eu vou mostrar tudo. No dia seguinte, o cliente entrou desconfiado, mas saiu surpreso. Augusto abriu planilhas, mostrou prazos, comprovou qualidade. Tudo estava ali, organizado até o último detalhe. Se o senhor mente com perfeição, disse o cliente antes de assinar a renovação. Eu não minto, só trabalho direito. Mas os ataques não pararam. Dias depois, um dos caminhões de entrega foi misteriosamente bloqueado por fiscais. Documentos em ordem, nada irregular,
mas perderam horas parados. Ao final, um dos fiscais comentou em tom baixo: "Tem gente grande puxando essas cordas." Quando o caminhão finalmente chegou, o cliente já tinha desistido da compra. Perda seca. Renato estava desesperado. "Ele vai nos sufocar, seu Augusto, só se a gente deixar." "Mas como resistir?" "Resistindo. Se ele bate de frente, a gente desvia. Se ele fecha a porta, a gente abre a janela." Augusto reuniu a equipe. "Escutem. Eles querem nos derrubar, mas não vão. Só existe um jeito de vencer essa guerra: sermos tão bons que até os inimigos tenham que admitir." Os funcionários que antes duvidavam, agora ouviam atentos. O respeito que ele conquistara estava consolidado. A guerra, no entanto, escalou. O antigo patrão começou a oferecer descontos absurdos para recuperar clientes, valores impossíveis de competir. Renato quase desabou. "Se igualarmos o preço, vamos à falência." "Não precisamos igualar. Precisamos mostrar valor." Augusto elaborou um novo plano: fidelizar clientes com pacotes personalizados. Em vez de competir em preço, ofereceu confiança e previsibilidade, entregas programadas, suporte imediato, relatórios semanais, algo que o patrão nunca ofereceu. No início, muitos clientes hesitaram, mas logo perceberam que pagar um pouco mais por tranquilidade era melhor do que ficar à mercê de promessas vazias. Certa tarde, o próprio patrão ligou para Renato. A voz dele tinha veneno. "Você acha que vai competir comigo? Está enganado. Eu construí esse mercado. Você é só um garoto, e esse velho que você trouxe é um peso morto." Antes que Renato respondesse, Augusto pegou o telefone. "Aqui é o peso morto falando. Se o senhor construiu esse mercado, devia saber que alicerce ruim desmorona." Do outro lado, silêncio. Depois, uma risada seca. "Você vai se arrepender de ter voltado, Augusto. Eu já me arrependi uma vez, quando perdi tempo demais ajudando gente que não merecia. Agora não me arrependo de nada." Depois da ligação, os ataques ficaram ainda mais intensos. Um fornecedor rompeu o contrato do nada. Um cliente grande suspendeu compras sem motivo. Até mesmo um banco recusou renovar crédito, alegando risco elevado. Renato estava prestes a desmoronar. "Eu não sei se aguento mais, seu Augusto." "Então aprenda, porque a diferença entre quem vence e quem perde é quem suporta a tempestade." Nessa mesma noite, Augusto ficou sozinho no galpão. Caminhou pelos corredores silenciosos, passou a mão nas caixas, sentiu o cheiro de papel, ouviu os estalos do prédio antigo. Parecia conversar com o lugar. "Eles querem nos enterrar", murmurou, "mas não sabem que estamos criando raízes." Sentou-se à mesa, abriu o caderno e começou a rabiscar algo novo, um plano mais ousado do que todos até então. Ele não queria apenas resistir. Queria virar o jogo de uma vez por todas. No dia seguinte, apresentou a ideia para Renato e a equipe. "Vamos ampliar." "Ampliar?" Renato quase caiu da cadeira. "Mas estamos sendo sufocados." "Justamente por isso. Eles esperam que a gente recue. Nós vamos avançar." O plano era criar uma linha exclusiva de produtos sob demanda, personalizados para escolas e escritórios que precisavam de diferenciais. Não seria só vender papel e suprimentos, seria oferecer soluções completas. Renato olhou para o desenho no quadro, incrédulo. "Isso é loucura. Loucura é continuar no campo deles. Vamos mudar as regras do jogo." Enquanto o antigo patrão gastava energia tentando destruir, Augusto estava criando. Enquanto eles fechavam portas, ele abria novas avenidas. A resistência se transformou em estratégia. A guerra silenciosa já não parecia desigual. Pela primeira vez, Renato acreditava que não estavam apenas sobrevivendo, estavam vencendo. Mas Augusto sabia, o confronto final ainda estava por vir. O patrão não aceitaria perder, e a próxima jogada seria decisiva. O convite chegou numa manhã fria, um envelope simples, mas com peso de guerra. Dentro estava escrito: "Reunião de investidores. Apresentação de propostas para fusão e expansão do setor."
O nome da empresa de Renato aparecia na lista de participantes. E logo abaixo, o nome da gigante comandada pelo antigo patrão. Renato quase deixou o papel cair das mãos. Seu Augusto, isso é suicídio. Ele vai estar lá. Então é lá que devemos estar. Mas ele vai nos esmagar diante de todos. Só se nós permitirmos. No dia marcado, o salão estava lotado. Homens e mulheres de terno, investidores de diferentes regiões, jornalistas de olho em cada detalhe. No centro, um palco com telões e microfones. O antigo patrão já estava sentado na primeira fila, com seu sorriso frio e a gravata impecável. Quando viu Augusto entrar ao lado de Renato, ergueu as sobrancelhas e soltou uma risada audível. Não acredito, o dinossauro resolveu aparecer. Veio se despedir do mercado? Alguns riram. Outros olharam curiosos. Augusto não respondeu. Apenas ajeitou o caderno debaixo do braço e se sentou, calmo. A reunião começou com apresentações formais. Empresas exibiam gráficos coloridos, projeções otimistas, números inflados. Cada slide era um espetáculo de promessas. O antigo patrão foi chamado ao palco e subiu confiante. Sua voz ecoava com autoridade. Senhores, minha empresa representa solidez, inovação e liderança. Temos décadas de mercado e estamos prontos para uma nova fase. Quem investir conosco terá retorno garantido. Aplausos, olhares satisfeitos. Ele desceu com a certeza de que já tinha vencido. Agora, a próxima apresentação. Empresa R&R Suprimentos, anunciou o mestre de cerimônias. O salão se silenciou. Muitos nem conheciam o nome. Augusto levantou-se devagar, entregou o caderno a Renato e caminhou até o palco. Alguns cochicharam. Quem é esse? Um veterano que já devia estar fora de cena. Augusto segurou o microfone. Não havia slides, não havia espetáculo. Apenas ele, o olhar firme e a voz carregada de convicção. Boa tarde. Eu não trago gráficos coloridos. Não vou prometer lucros mirabolantes. Vou contar fatos. Um burburinho percorreu a sala. Ele continuou. Há 6 meses, essa empresa estava prestes a fechar. Perdia clientes, atrasava entregas, sobrevivia por um fio. Foi quando fui chamado. Velho, disseram. Ultrapassado, inútil. Mas o que muitos chamam de velhice, eu chamo de experiência acumulada. Alguns investidores se inclinaram para a frente, atentos. Em poucos meses, reorganizamos processos, reconquistamos clientes e criamos algo que as grandes esqueceram. Confiança. Não competimos em preço. Competimos em cumprir palavra. E é por isso que estamos aqui. Ele abriu o caderno e mostrou números simples, escritos à mão. Taxa de entrega no prazo, 95%. Crescimento mensal, 20%. Clientes renovando contratos porque descobriram que promessa não paga conta, mas disciplina paga. Silêncio absoluto. O antigo patrão começava a se inquietar na cadeira. Os senhores querem retorno? Invistam em quem faz o básico com excelência. A moda passa, a experiência fica. Fechou o caderno e olhou direto para os investidores. Hoje não pedimos favor, oferecemos parceria. Quem quiser crescer com estrutura sólida, venha conosco. Quem quiser espetáculo, escolha outro. Por alguns segundos, ninguém respirou. Então, palmas começaram tímidas, mas foram crescendo. Aplausos firmes, alguns de pé. Augusto agradeceu com um leve aceno e desceu do palco. O antigo patrão não suportou, levantou-se e gritou diante de todos. Isso é um teatro barato. Ele é um ex-funcionário descartado. Eu o demiti porque era lento, velho e ultrapassado. Vocês vão confiar nele? O salão se agitou. Augusto virou-se devagar, encarou-o e respondeu com calma. O senhor me demitiu, é verdade. Disse que eu era velho demais. E hoje, sentado aqui diante de todos, eu digo, obrigado. Se não tivesse me jogado fora, eu não teria descoberto que ainda tinha muito a oferecer. O salão explodiu em murmúrios. O patrão ficou vermelho, engasgando com a própria fúria.
Foi nesse momento que a bomba caiu. O presidente da mesa de investidores levantou-se e disse: Senhor Augusto, senhores da RNR, gostaríamos de conversar em particular. Temos interesse em uma fusão com aporte significativo. O antigo patrão quase caiu da cadeira. Com eles? Isso é piada. Eles não têm estrutura para lidar com grandes contratos. O presidente respondeu seco. Talvez seja justamente isso que os torna interessantes. Eles têm disciplina, têm resultados e o mercado precisa de quem cumpra a palavra. Na saída, jornalistas cercaram Augusto. Como o senhor explica esse resultado? Simples. Não precisei de juventude infinita nem de máquinas caríssimas. Precisei apenas de caráter, disciplina e vontade de trabalhar. Enquanto flashes estouravam, o antigo patrão saiu às pressas, sem olhar para os lados. O homem que um dia dissera, você está velho demais, agora era obrigado a assistir à cena mais humilhante de sua vida. O descartado voltava não como empregado, mas como sócio em potencial de algo ainda maior. Naquela noite, Augusto voltou para casa em silêncio. A esposa o esperava com o jantar. Ele sentou, tirou o casaco e sorriu cansado. Como foi? Ela perguntou. Hoje eles ouviram o que nunca quiseram escutar. Que velhice não é fraqueza, é força acumulada. Ela apertou a mão dele e os dois ficaram ali, em paz. Porque pela primeira vez em muito tempo, o peso da humilhação havia sido substituído pela leveza da vitória. Mas Augusto sabia, ainda havia um último passo a ser dado. Não bastava vencer. Era preciso mostrar ao mundo que dignidade nunca se aposenta. Quer que eu siga com o bloco 9, resolução emocional, 1.200 palavras, mostrando como ele se torna sócio, o impacto disso na vida dele e a reação de todos, inclusive dos que zombaram. Bloco 9, resolução emocional, 1.200 palavras. O contrato de fusão foi assinado semanas depois da reunião. A notícia correu como fogo em palha seca. Jornais, sites de negócios e até rádios locais comentavam sobre o milagre do velho gestor, que transformara uma pequena firma em potência atrativa para investidores. Na frente da nova sede, um prédio simples, mas renovado e com a logomarca repaginada, havia movimento constante. Funcionários sorrindo, entregas saindo pontuais. Clientes entrando e saindo satisfeitos. O que antes era um galpão esquecido, agora tinha vida. E no centro de tudo, Augusto. No dia em que anunciaram oficialmente a sociedade, o salão estava lotado. Investidores, funcionários, familiares. Renato, com olhos marejados, subiu ao palco e disse: Se hoje estamos aqui, é por causa de um homem que todos chamaram de velho demais. Mas foi justamente essa experiência que nos salvou. Eu tenho orgulho de anunciar que Augusto não é apenas nosso mentor. Ele agora é sócio desta empresa. O aplauso foi ensurdecedor. Funcionários se levantaram. Alguns choraram. Augusto, de pé, olhava para todos com um misto de orgulho e humildade. Pegou o microfone e falou simples. Eu não vim atrás de títulos. Vim atrás de dignidade. E descobri que dignidade se conquista todos os dias, quando a gente não desiste de provar que ainda tem valor. Do outro lado da cidade, o antigo patrão lia a notícia num jornal dobrado. O café esfriava na mesa. A mão tremia de raiva. Ele murmurou sozinho. Não, isso não é possível. Os diretores ao redor não sabiam onde enfiar os olhos. O que parecia impossível tinha acontecido. O homem que ele descartou agora estava lado a lado com investidores que antes só ouviam a sua voz. Enquanto isso, Augusto experimentava outra sensação inédita, o respeito do bairro. Na padaria, onde antes recebia olhares de pena, agora ouvia cumprimentos. Bom dia, doutor Augusto, o padeiro disse sorridente. Vi sua foto no jornal. É uma inspiração pra gente. Augusto sorriu de canto. Não me chame de doutor. Sou apenas alguém que não aceitou parar. Na praça, vizinhos se aproximavam para cumprimentar. Até as duas mulheres, que antes cochichavam atrás do portão, agora o olhavam com admiração. O peso da rejeição havia virado moeda de reconhecimento.
Mas a cena mais marcante aconteceu no reencontro com ex-colegas da antiga empresa. Ele caminhava pelo centro quando cruzou com aqueles três que riram dele no café meses antes. O silêncio foi constrangedor. Um deles arriscou: Augusto, ouvi falar que agora você é sócio. Ouviu certo. Olha, a gente não sabia que seria assim. Claro que não sabiam. Quem só enxerga a superfície nunca entende a profundidade. Eles abaixaram os olhos envergonhados. Augusto não precisava mais provar nada. O respeito vinha sozinho. Dentro da nova empresa, a transformação era visível. Os funcionários que antes duvidavam agora seguiam suas instruções com disciplina. Carlos, o supervisor que tentara boicotar, pediu desculpas. Eu estava errado. Achei que suas ideias eram complicação. Mas o senhor enxergou o que ninguém viu. Não precisa se desculpar comigo, Carlos. Prove seu arrependimento trabalhando direito. Carlos assentiu com gratidão. Em casa, a família via a mudança de perto. O filho mais novo, que antes perguntara por que o pai não trabalhava mais, agora dizia com orgulho na escola: meu pai é dono de empresa. A esposa, emocionada, disse numa noite de jantar: você voltou diferente, não só mais respeitado, voltou mais vivo, porque redescobri meu propósito. Eles tentaram me enterrar, mas esqueceram que semente enterrada vira raiz. A sociedade trouxe não apenas dinheiro, mas paz. Augusto já não precisava provar nada para os outros, mas fez questão de provar algo para si mesmo, que nunca é tarde para recomeçar. Ele andava pela nova sede, cumprimentando cada funcionário pelo nome. Parava para ouvir, para ensinar, para orientar. Não havia pressa, havia presença. E essa presença inspirava. Certa vez, em uma palestra para jovens empreendedores, perguntaram: qual é a lição que o senhor deixa? Ele respondeu, olhando firme: nunca subestime a experiência. O mundo corre atrás do novo e esquece do essencial. E o essencial nunca envelhece. Disciplina, caráter e vontade de aprender. A plateia aplaudiu de pé. Do outro lado, o antigo patrão definhava. Perdera clientes, perdera a credibilidade, perdera a confiança dos próprios investidores. Os corredores que antes ecoavam sua voz, agora eram frios, silenciosos. E o que mais o corroía era saber que o homem que ele chamou de velho demais, agora era exemplo de futuro. Augusto, porém, não guardava rancor, guardava apenas a certeza de que havia vencido. Numa noite calma, sentado com a esposa na varanda, olhou para o céu estrelado e disse: sabe o que aprendi? O quê? Que dignidade não se aposenta e que nunca é tarde para provar que ainda temos valor. Ela segurou sua mão e juntos ficaram em silêncio, como quem sabe que a maior vitória não é aplaudida pelo mundo, mas sentida dentro do coração. A sala estava silenciosa. Os funcionários já haviam ido embora. As luzes da empresa estavam parcialmente apagadas, mas Augusto permanecia sentado em sua nova sala de sócio. Sobre a mesa, o caderno que o acompanhara desde o dia da demissão. Ele passou os dedos pelas páginas rabiscadas, cada linha carregando suor, dor e agora, vitória. Respirou fundo. Por um instante, o som do passado ecoou em sua mente. Você está demitido porque é velho demais. Essas palavras que antes eram ferida, agora soavam como um trampolim. Ele se levantou, caminhou até a janela e observou a cidade lá fora. O reflexo no vidro devolvia a imagem de um homem que não desistiu. Um homem que provou que experiência não é peso, mas asas. Na semana seguinte, Augusto foi convidado para falar em um evento de negócios. Não havia telões extravagantes nem discursos ensaiados. Apenas ele e um auditório lotado de jovens, adultos e até aposentados curiosos para ouvi-lo. Subiu ao palco devagar, segurando seu inseparável caderno, ajustou o microfone e começou. Quando me chamaram de velho demais, achei que era o fim. Fui humilhado diante de todos, mas descobri que, às vezes, o fim é só o começo. Olhares atentos, silêncio absoluto.
Muitos de vocês aqui têm medo do tempo, medo de envelhecer, medo de ser descartado, medo de não se encaixar. Eu também tive. Mas aprendi que o valor de um homem ou de uma mulher não está na idade, mas no caráter. O mundo pode tentar apagar sua luz, mas se você insistir em brilhar, até as trevas são obrigadas a recuar. O público começou a aplaudir. Ele ergueu a mão, pedindo calma. O que me destruiu um dia foi o riso de quem não acreditava em mim. Mas o que me levantou foi a fé de não desistir. Eu não precisei ser o mais novo, o mais rápido, o mais moderno. Eu precisei ser o mais fiel àquilo que sei fazer bem. As palavras ecoavam fortes. Jovens empreendedores tomavam notas. Homens e mulheres de meia idade se emocionavam, como se enxergassem nele sua própria luta. Nunca subestimem a experiência. Nunca aceitem quando disserem que vocês não têm mais valor. Quem carrega disciplina e vontade não envelhece, amadurece. Aplausos ensurdecedores tomaram a sala. Alguns se levantaram, outros choraram. E no fundo, o coração de Augusto se encheu de paz. Não era apenas sobre negócios, era sobre dignidade. De volta para casa, sentado com a esposa na varanda, Augusto resumiu: a maior lição da minha vida é que ninguém pode dizer quando o nosso tempo acabou. Só nós podemos. Ela sorriu, encostou a cabeça no ombro dele e respondeu: e o seu tempo está apenas começando. A idade não é sentença, é ferramenta. Experiência não é atraso, é vantagem. E a humilhação de hoje pode ser a base da vitória de amanhã. Quem foi descartado pode voltar maior. Quem foi subestimado pode surpreender. Quem foi chamado de velho demais pode um dia sentar-se à mesa como sócio, não como empregado. E agora, fica uma pergunta para você que está ouvindo essa história. Quantas vezes já te disseram que você não podia? Quantas vezes riram, duvidaram ou te empurraram para o canto? Se essa história mexeu com você, escreva nos comentários: eu ainda tenho valor. Isso vai mostrar que você não vai se calar diante das vozes que tentam te derrubar. Então, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque no fim, toda história como a de Augusto nos lembra de algo simples, mas poderoso. A dignidade nunca se aposenta.